Graças e paz, amados irmãos, vamos, nesta noite, dar continuidade às nossas meditações nos Salmos. Vamos abrir, então, nossas Bíblias no Salmo de número 34. Salmo de número 34. Hoje iremos realizar a leitura dos versículos 17 ao 22. Salmo de número 34, versículos 17 ao 22. Em reverência, então, à palavra do nosso Senhor, com os nossos corações voltados a Ele nesse momento, leiamos. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido. Vamos ao nosso Senhor em oração. Deus eterno, poderoso e santo, suplicamos a Ti nesta noite, ó Deus, que Tu atendas, ó Senhor, as nossas necessidades, iluminando a nossa mente e nos ensinando a Tua palavra. Em momentos de dor, Senhor Deus, em momentos de aflição, a qual esse mundo tem experimentado, e os Teus filhos que neste mundo estão também, Senhor, que Tu possa trazer nesta noite consolo, conforto, ânimo, exortação aos nossos corações, santificando, Senhor Deus, o Teu povo e glorificando o Teu nome. É o que nós te suplicamos em Cristo, desde já te agradecemos. Amém e amém. Meus amados, nós estamos então no Salmo 34, nós vimos que este Salmo ele foi escrito em um momento em qual Davi começa a ser perseguido por Saul, e então em pânico ele acaba fugindo, ele vai até o rei Aquis, Abimeleque. Então ali praticamente Davi ele teve todas as chances de ter a sua vida ceifada por aquele inimigo de Israel. Era um homem que não se tinha como confiar, mas o pânico era tanto sobre Davi, que além de ter conduzido Davi a atitudes pecaminosas, levou Davi também a atitudes insensatas. O Senhor então preservou o seu filho nesse momento, deu livramento a ele conseguiu sair dali com vida, e então ele clamou ao Senhor, e o Senhor então dissipou as trevas do pânico e dos temores que estavam cegando Davi. O Senhor então fala ao coração de Davi, ele mostra a sua glória, a sua beleza a Davi, dos seus atributos. Davi, então, por meio dessa iluminação que o Senhor promove em seu favor, mostrando, se dando a conhecer a Davi, por meio da sua palavra, por meio de quem ele é, Davi, então, tem as suas trevas dissipadas do seu coração, seus temores são afastados. Nós vemos que Davi convida, então, o povo de Deus a experimentar disso. O povo de Deus está em um relacionamento concreto com o Senhor. Então, em momentos de pânico, não devemos fazer duas coisas. Primeiramente, deixar com que o pânico nos conduza à murmuração e a duvidar de Deus. Segundo, tentar nos utilizar de artimanhas pecaminosas, confiando nos homens e esquecendo que, na verdade, quem governa é o Senhor e que Ele está no controle de todas as coisas. Davi nos diz que esse relacionamento concreto deve ser experimentado pelo povo de Deus. Portanto, em momentos de pânico, devemos confiar no Senhor, continuar andando em temor a Ele, de maneira santa, e devemos também provar e ver que Ele é bom, experimentar essa bondade, buscando-a, porque nós encontraremos. O Senhor é bom. Portanto, Davi nos chama o povo de Deus a experimentar dessa bondade por meio da oração, por meio do clamor ao Senhor, a qual nós servimos. E hoje, então, nós vamos atentar aqui para algumas promessas que Davi finaliza o Salmo, relatando essas promessas, e são promessas que nos trazem paz, conforto e força em tempos de pânico. Vamos olhar, então, do versículo 17 ao 22, a primeira promessa. Nós vamos ver que ela se encontra no versículo 17, a segunda no versículo 18, e eu gostaria de iniciar abordando as duas juntas, porque elas estão muito relacionadas, elas são íntimas uma da outra. A primeira promessa é a promessa de ser ouvido por Deus e respondido por Ele.
E a segunda promessa é a promessa da presença constante e acessível do Senhor com o seu povo. Essas promessas, essas certezas que o povo de Israel eles tinham, né, que nós temos hoje também, elas acompanham toda a história do povo de Deus. Quando nós olhamos para um texto que nos revela muito disso, em 1 Reis, versículo 18, os irmãos podem ler em casa depois com maior dedicação, do versículo 22 ao 39, nós temos um momento onde Elias ele vai lidar com os profetas de Baal. E ali, então, Elias ele propõe um desafio, ele fala que um novilho deveria ser sacrificado, né? Elias sacrificaria o novilho a Deus, os profetas de Baal então deveriam sacrificar o seu falso Deus, e aquele que respondesse primeiro com fogo, eles não deveriam queimar, o fogo deveria vir então como resposta desse Deus, marcando assim, demonstrando ao povo quem de fato é o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal iniciam então esse desafio, eles oferecem ali, fazem o sacrifício do novilho, eles começam a se cortar e a clamar e a gritar durante um grande tempo. E Elias, então, ele faz uma provocação a eles, né? E diz assim, olha, gritem mais alto, pode ser que o Deus de vocês ele esteja falando, discursando agora, ele não está ouvindo, pode ser que ele esteja envolvido em outra tarefa, ou dormindo, ou tenha saído numa jornada. Exatamente porque essa era uma crença muito comum dos povos que cercavam Israel. A crença deles nos falsos deuses deles é que às vezes esses deuses eles não estavam disponíveis, porque eles estavam ocupados com outra coisa. Então Elias vai, clama ao Senhor e diz, Senhor, responde para que esse povo conheça que tu és Deus. E o Senhor então responde a Elias, e naquele momento, então, o Senhor manda fogo dos céus e consome tanto o novilho quanto a água que Elias mandou jogar sobre aquele sacrifício, mostrando que Ele é o único Deus vivo. Essa certeza ela deve estar mantida em nossos corações. Essas duas promessas de que o Senhor ouve o nosso clamor e responde a Ele, e de que Ele está próximo ao seu povo, a sua presença está acessível ao seu povo. E glória a Deus, porque quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vimos que o Senhor, né, ele tabernaculou de maneira perfeita entre nós. No Antigo Testamento, o Senhor ele diz a Davi, olha, eu mandei fazer o tabernáculo para que eu estivesse no meio do meu povo. No Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, ele é Emmanuel, é Deus conosco. E ele passa a habitar no coração do seu povo por meio do Santo Espírito. Portanto, o Senhor habita no seu povo, ele está presente, a presença do Senhor, o seu auxílio, o seu socorro, ele é constante em favor do seu povo, ele ouve o seu povo constantemente, ele está atento a nós, ele responde às nossas orações. E todos os servos do Senhor não podem ser cegados pela ingratidão, porque sabemos que somos respondidos pelo nosso Deus, e assim ele tem mostrado na sua Escritura e nos dias de hoje, que ele está atento e acessível ao seu povo. Não esqueçamos disso, meus irmãos, em tempos de pânico, essa verdade ela traz conforto e força ao nosso coração. A terceira promessa que nós temos aqui é a certeza da proteção e do livramento do Senhor. Vamos ao versículo 19 e 20. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. É muito interessante que Davi ele coloca duas verdades aqui para nós. Primeiramente, que o Senhor livra o seu povo das suas aflições, que ele guarda o seu povo, mas que muitas são as aflições do justo. Como é que pode ser isso? Essa é uma verdade que o próprio Senhor Jesus Cristo vai nos dizer em João 16:33, que nós vamos ter aflições no mundo, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. O que Davi ele está nos mostrando aqui, ele está antecipando um questionamento, né? Poxa, mas como é que nós temos aflição e Deus está perto de nós? É exatamente nos levando a entender que nós estamos em um mundo caído, um mundo que padece ainda dos efeitos do pecado, e que nós justos não temos a garantia de que no presente seremos então isentos de todas as aflições. Que agora a nossa vida, a partir do momento que nós iremos seguir a Cristo, será um mar de rosas. Não temos essa garantia em nenhum local da Escritura.
Mas a garantia que nós temos, e glória a Deus por isso, é que nós não experimentamos das aflições como os ímpios experimentam. Enquanto as aflições para os ímpios é fruto do meio a qual eles servem, a qual eles vivem, a qual eles estão imersos, nós não experimentaremos da aflição como punição de Deus e como consequência do nosso pecado, mas nós experimentaremos da aflição para o nosso bem. O Senhor usa a aflição como um meio de graça também sobre o seu povo. Que as aflições, que o justo, mesmo nas aflições, está sendo aperfeiçoado, cuidado por Deus, de que de alguma forma que nós não compreendemos no momento, porque a dor, ela nos cega muitas vezes, ela nos expõe às nossas fragilidades, nós estamos sendo cuidados por Deus. A garantia que Davi traz aqui, então, é que, diferentemente dos ímpios, que são tragados pelo mundo que eles servem, tragados pelas aflições, abatidos e perecem pelas aflições, fruto do seu pecado, mas também como punição do Senhor, nós não seremos subjugados pelas aflições, nós não seremos vencidos pelo mundo. As aflições não triunfarão sobre nós, muito pelo contrário, no tempo certo, o Senhor sustenta e livra o seu povo. O Senhor está no governo das aflições. O Senhor está no governo de todas as coisas a favor do seu povo, de maneira que Deus, por meio das aflições, aperfeiçoa a fé dos seus filhos, nos conduzindo então a uma piedade cada vez mais crescente, mas ao mesmo tempo ele mostra a glória dele por meio das aflições do crente. Assim como naquele momento, Elias clamou e disse: Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu és Deus. Assim também se repete na vida dos cristãos. Em momentos de angústia e de aflição, o Senhor não permite que elas triunfam sobre nós. E no momento certo, Ele atua, Ele nos livra e por meio da nossa vida, Ele faz com que o mundo reconheça que nós servimos a um Deus que nos guarda, que nós servimos a um Deus que está em nosso favor. A glória dEle e a aliança dEle com o seu povo, ela também é apresentada ao mundo por meio das aflições que nós padecemos. Mas a certeza que nós temos é: nenhuma delas triunfará sobre nós. Elas todas estão no controle de Deus. Todas as aflições estão no controle do Senhor e em favor do seu povo também. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra, ou seja, o Senhor colocou um limite para as aflições. O Senhor não permitirá que o seu povo eles experimentem de algo além do que eles possam suportar, e Ele garante que essas aflições elas têm um limite, elas têm algo que foi marcado pelo Senhor, o propósito a qual Ele as usa também para a glória do seu nome, em favor do seu povo. Quando Ele permite que nós passemos, então, por aflições, Ele tem um propósito para o nosso bem e para a apresentação da glória do seu nome. A quarta promessa e a quarta certeza é a punição dos ímpios e do mal. Versículo 21. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. Ou seja, esse mundo, com toda a sua maldade e as aflições que eles têm trazido aos crentes, vai passar. O Senhor não somente usa as aflições em favor do seu povo, e não somente o Senhor, Ele permite que essas aflições elas ocorram, né? Mas isso não vai perdurar dessa maneira, nessa configuração, por muito tempo. O Senhor agendou um dia para lidar com esse mal de uma vez por todas. Isso não será algo constante, é algo que já está delimitado, como nós vimos. Haverá um dia que o Senhor virá, então, e Ele trará punição sobre os perseguidores do seu povo, a qual o Senhor livrará o seu povo de toda a dor, de todo o mal, a qual o seu povo será purificado de maneira plena, experimentará da plenitude da vida em Deus, experimentará dessa plenitude no corpo, inclusive, porque seremos ressurretos com Ele para toda a eternidade. Mas o mal e o ímpio não, eles serão punidos. Isso também deve trazer alento e consolo ao povo do Senhor, de que aquilo que nós experimentamos não é eterno, mas a vida que o Senhor nos concede e a plenitude de alegria e de delícias na sua presença, essas sim serão eternas. As aflições aquelas são breves e, como Paulo nos ensina, não podem se comparar ao peso de glória que nos aguarda, meus amados. O ímpio, aqueles que trazem
dores sobre nós, o mal, o pecado, Satanás, o mundo, todos eles então serão punidos por causa da sua rebeldia. E os perseguidores do povo de Deus serão punidos e nós estaremos ali então por toda a eternidade livres de toda dor, todo pranto, toda agonia. Essa é a quarta certeza que nós temos. A quinta promessa e certeza que o povo de Deus deve ter. E por que eu falo promessa e certeza? Porque as promessas do Senhor devem ser recebidas com esse espírito de certeza, de garantia, porque estão fundamentadas nele. É a certeza da redenção e da justificação concedidas unicamente pelo Senhor. Olha o que o versículo 22 diz. O Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam serão punidos. Que promessa maravilhosa. Que garantia magnífica. Os nossos irmãos do Antigo Testamento, como o autor de Hebreus ele muito bem nos ensina, eles não tinham a revelação plena ainda da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Contudo, eles tinham uma certeza que o Senhor havia dito a eles, uma garantia, eles depositavam o coração no seu Deus, de que a redenção, a salvação, a justificação, ela iria prover unicamente do Senhor. O Senhor é a origem delas, de que não há força no homem para poder redimir a sua alma, para poder inseri-lhe uma aliança com Deus, para justificar, para lhe livrar da condenação e da punição que são devidas à impiedade e à injustiça. E Davi traz essas verdades aqui no versículo 22. O Senhor, Jeová, o Deus da aliança, ele resgata a alma dos seus servos. Nenhum dos que nele confiam serão punidos, ou seja, a nossa confiança deve estar no Senhor, pois ele é o provedor da salvação, da redenção e do perdão dos pecados. Devemos buscar a ele, eles tinham essa certeza plena, eles depositavam essa confiança em Deus, e eles descansavam nessa verdade, de que a pior das aflições não seria experimentada pelo povo do Senhor, de que a pior das aflições não cairia sobre o povo do Senhor, que é exatamente a justa condenação do Senhor sobre os pecados, a rebeldia, a guerra que os homens travam contra Deus no fim dos tempos. O Senhor é aquele que resgata a alma dos que o buscam. O Senhor é aquele que redime a alma dos que o buscam e os insere em uma prosperidade genuína, a prosperidade da vida eterna com Deus, de ter o Senhor como a nossa herança e o nosso Senhor. Acima de tudo, o Senhor não somente nos livrará das aflições, das dores do presente, mas Ele nos garante plenitude, bênçãos mil, e o Senhor nos garante o livramento da pior das aflições, da sua ira santa e justa sobre os ímpios no final dos tempos. O sexto ponto que eu gostaria de abordar esta noite é que essas promessas, elas têm um caráter exclusivo ao povo de Deus. Observem que do versículo 17 ao 22, Davi ele vai destacar que esse favor do Senhor, essa presença, esse acesso, esse sustento, as bênçãos, a garantia, a proteção, todo o favor do Senhor para com o seu povo, ele é exclusivo àqueles que estão em aliança com Deus. E esses que estão em aliança com o Senhor, eles têm marcas visíveis e concretas dessa redenção e dessa transformação que o Senhor operou em seus corações. Observe no versículo 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve. O Senhor ouve os justos, não o ímpio. O Senhor está em favor do justo e não do ímpio. A palavra justo aqui nos aponta para aquele que anda de maneira reta, em santidade. Se opõe à questão da impiedade, da rebeldia contra Deus, dos atos de perversidade. A outra marca, no versículo 18, é que perto está o Senhor de quem? Dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. A outra marca do povo de Deus é que o Senhor ele está em favor daqueles que têm um coração quebrantado e são contritos de espírito. Essas expressões se opõem à soberba, a autoconfiança, a exaltação de si mesmo ou de qualquer outra coisa, o depósito do coração em qualquer outro objeto que não o Senhor. São aqueles que são soberbos, arrogantes, são aqueles que confiam demais em si mesmo.
né? Aqui nós temos então que o povo do Senhor é humilde, é um povo dependente de Deus, é um povo que se prostra diante do Senhor, é um povo que busca o Senhor, reconhecendo que são insuficientes em si mesmo e totalmente dependentes de Deus. No versículo 22 nós temos mais uma característica: o Senhor resgata a alma dos seus servos. Significa aqui, essa palavra servos, daqueles que dedicam toda a sua vida, não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade de Deus. E nós sabemos que esse é o modelo que Cristo deixa, aqueles que verdadeiramente o servem. Que nós devemos buscar em todas as coisas, conhecer a vontade do Senhor e nos submeter a ela. Essa é uma das marcas do povo de Deus. Por fim, nenhum dos que nele confiam será punido. Aqueles que confiam em Deus é um ato de descansar no Senhor, descansar em quem Ele é e nas suas promessas. Essas marcas, portanto, de um coração que busca a santidade, caminha em santidade, pratica a santidade, pratica a piedade, de que é humilde e reconhece a sua pequenez, as suas limitações, a sua insuficiência e, portanto, busca a Deus, de quem serve ao Senhor com toda a alma, todo o coração, está dedicado a fazer a vontade dele, não a sua própria. E que então descansa nesse Deus porque confia em quem ele é e nas suas promessas. Essas são as marcas de alguém que genuinamente é um servo do Senhor e está em aliança com ele. É a favor desses que o Senhor ele age. É em favor desse povo que caminha dessa forma diante do Senhor que o Senhor ouve, que o Senhor responde, que o Senhor favorece, que o Senhor governa em favor, que o Senhor preserve e usa as aflições para o seu bem e que garante a eternidade com Deus. Dito isso, temos algumas aplicações finais para fazer nesse texto. Primeiramente, estamos em momento de pânico, estamos em momento de dor, de aflição e de perseguições também. Portanto, nesse momento que possamos olhar para o Senhor, buscando a Ele, sendo iluminados pela sua palavra sobre quem Ele é, conhecendo e confiando nas suas promessas, porque elas trazem paz ao nosso coração, dissipam as nossas trevas e elas são imutáveis e não podem ser frustradas, porque estão fundamentadas em Deus. Lembre-se disso, meu irmão e minha irmã. Nesse momento de angústia e em momentos de aflição pessoal também, volte seus olhos para Deus. Faça com que a sua alma se lembre das promessas do Senhor e de quem o Deus que você serve é. Isso vai trazer conforto e consolo e força a você. Lembrando que Ele não vai permitir que você seja subjugado, que você seja conquistado pelas aflições e pela desgraça. Ele nos salvou para Ele, nós somos propriedade dEle. E Ele não vai permitir que ninguém nos roube dEle e nem venha trazer desgraça perpétua ao seu povo. Ele nos livrou de tudo isso. A segunda aplicação é que o Senhor ele faz uma diferença nítida entre o ímpio e o justo. Nós, portanto, precisamos avaliar a nossa vida de maneira concreta. O justo, aquele que caminha com o Senhor, é a favor desses que o Senhor está, mas eles têm marcas concretas, eles caminham em piedade. Os justos, eles são contritos de espírito, eles buscam a vontade de Deus e eles confiam e descansam no Senhor. Será que nossas vidas elas têm recebido esse testemunho de Deus, de que nós estamos de fato em aliança com Ele? Ou será que nós não possuímos essas características e, portanto, somos semelhantes aos ímpios, estamos fora de uma aliança com o Senhor? Não interessa se você professa uma fé. Não interessa se você diz que é um crente. Esse testemunho precisa vir, acima de tudo, de Deus. É o Senhor que confirma a nossa fé. É o Senhor que confirma a aliança com o seu povo. Portanto, olhe para a sua vida nesta noite e avalie de que maneira você tem vivido. Será que você tem utilizado de artimanhas ímpias, perversas, para poder continuar vivendo nesse mundo de maneira esperta? Será que você confia muito na sua esperteza, nos bens, no poder que você tem alcançado? Será que você tem depositado a sua confiança de maneira soberba em si mesmo, em qualquer outra coisa que não o Senhor? Você é um servo de Deus? Você tem buscado
a vontade do Senhor e se submeter a ela em todas as circunstâncias e em todas as ocasiões e em tudo, em todas as áreas da vida, você tem buscado isso? Isso é uma marca do povo de Deus. A vontade dele está revelada a nós na Escritura, acessível para ser conhecida, e o Senhor nos dá força, porque Ele está em nós, para que nós possamos obedecê-la. Você confia em Deus? Você descansa nele? Ou você não consegue depositar confiança no Senhor? Você tem desprezado que Ele governa, desprezado as promessas que Ele tem feito, e tem tentado se garantir, se proteger e trazer segurança ao seu coração de alguma outra maneira. Precisamos avaliar isso, porque se nós não estamos com o Senhor, Ele não está em nosso favor. E a terceira aplicação é exatamente essa. Se você não é um servo de Deus, o Senhor está contra você. Assim como o justo tem promessas de sustento no presente e de vida e plenitude no futuro, os ímpios eles têm a promessa de que eles serão abalados pelo Senhor, de que eles serão tragados pelas aflições e que, acima de tudo, eles experimentarão da pior aflição, a punição do Senhor justa, a condenação eterna sobre si no final dos tempos, porque negaram toda a graça que o Senhor disponibilizou a eles em Cristo, porque negaram a oferta de reconciliação feita por meio do sangue do Cordeiro de Deus, do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e preferiram manter-se em oposição e em rebeldia ao Senhor. Se você não está em Deus, você não tem Deus por você, mas contra você. Que o Senhor nos guarde e que você o busque hoje, porque Ele garante também que todos aqueles que o buscarem, Ele iluminará, irá redimir, resgatar, salvar e, por meio de Cristo Jesus, o seu Filho, Ele colocará em uma aliança eterna com Ele. Ele irá sustentar você hoje, no presente, e garantir também a você a permanência eterna nas delícias e na alegria que Ele tem reservado para o seu povo. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno, santo e bendito, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, a Tua palavra santa, Senhor, que Tu revelaste a nós de maneira, ó Deus, a sustentar o Teu povo, a apresentar a beleza da Tua santidade, Senhor Deus, a nos mostrar a Tua vontade, as Tuas promessas e que em todo o tempo, ó Deus, podemos encontrar poder, socorro e conforto. Glória seja dada a Ti que, por meio de Cristo Jesus, ó Senhor, nos inseriu uma aliança contigo que agora habita em nossos corações por meio do Espírito Santo. Glória seja dada a Ti que sustenta o Teu povo e garante, ó Deus, socorro presente e também, Senhor Deus, plenitude futura. Te agradecemos, Senhor, porque não estamos abandonados ao acaso, ao mundo, ó Senhor, não estamos abandonados à impiedade, mas Tu governas e governas em favor do Teu povo. Te agradecemos, ó Senhor, porque Tu nos livraste da condenação eterna por meio do Teu Filho. Somos gratos a todas as dádivas e bênçãos que Tu tem derramado sobre nós hoje. Não permite que o pânico, Senhor Deus, e a aflição nos roube. Ó Senhor Deus, a sensibilidade e a gratidão para com as Tuas bênçãos e pela Tua misericórdia, Senhor, concedidas por meio de Cristo. Nós clamamos então hoje, Senhor Deus, certos de que Tu nos ouve, que Tu nos livre das nossas aflições. Tu conheces, Pai, as aflições do Teu povo, conhece a aflição pessoal de cada um dos Teus filhos e está atentas a elas. Ó Senhor Deus, age em nosso favor, nós te suplicamos. Age, Senhor Deus, e mostra-nos o Teu poder mais uma vez. Te pedimos também nesta noite, Senhor, que Tu abra o coração dos ímpios, o entendimento, Pai, daqueles que ainda não estão em aliança contigo, que têm recusado, ó Deus, o Teu Filho Jesus e a redenção que está disponível unicamente por meio dele, que Tu abra, Pai, a mente, que Tu salva e converta os corações, os conduzindo a buscar o Teu Filho e por meio dele, que Te encontrem, Senhor, que possam habitar em Ti para toda a eternidade, o nosso refúgio e fortaleza, o refúgio e a fortaleza do Teu povo para todo sempre. Salva, Senhor. Toma para Ti, Senhor Deus, aqueles que ainda não estão em Ti. Ó Senhor Deus, converte, Senhor, o coração daqueles que têm Te rejeitado.
Salva, Senhor Deus, aqueles que ainda não depositaram o coração em Ti. É o que nós pedimos em Cristo. E já te agradecemos, Pai. Amém e amém.